Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Estes 5 são os ganhadores do sorteio para o RoadSec Rio, que vai acontecer no dia 12 de maio. Então, parabéns Raquel, Daryl, Otávio, Renan e Humber Torps. Vocês confirmaram presença lá no portal e ganharam o ingresso, já receberam, tudo certo. Beleza? Bom evento, a gente vai estar lá para trocar ideia. Beleza? Bom, hoje a gente vai falar sobre um desafio de CTF que o usuário GZN, lá do nosso portal, usuário muito ativo, resolveu usando força bruta e tal. Mas eu vou falar um pouquinho do desafio e mostrar uma outra coisa, beleza? Basicamente, ó, é um challenge, né, um desafio do Shelter Labs, né, que está lá na categoria de engenharia reversa. E essas datas aqui não tem nada a ver, não, tá? Esses são os meus sisteminhas aqui, provavelmente. Tudo esculhambados. E ele é um binário elfo, né? Tá aqui o encoder, é um elfo de 32 bits. A gente já falou, inclusive, sobre binários elfo no Cero, no curso de Engenharia Reversa Online. Vou deixar o link da aula aí para quem perdeu. E ele vem com um texto assim, a chave, sem querer, acidentalmente encodamos a chave. E aqui tem uma chave, né, um arquivo que está dizendo o file na libmed que reconhece como dados. Né? E esse encoderzinho, esse programa, se a gente rodar, ele pede um texto, tá vendo? String. Então, se eu passar um texto aqui, botar meu nome, por exemplo, olha lá, ele imprimiu um negócio na tela, bem esquisito, não está no range ASCII, né? Então, posso dar um pipe para o HD para melhorar isso aqui. Beleza, ele imprimiu, né, ele pegou o meu nome ali, um texto que eu passei, encodou de alguma forma, com algum algoritmo, e cuspiu aquilo lá. E o desafio, basicamente, a gente tem esse arquivo aqui, né, ele é dado esse arquivo aqui, ou seja, esse arquivo já é algum texto que foi encodado, né, usando esse encoder aqui, que gerou esse arquivo key.inc. Né? Alguém pegou aqui, ó, né, escreveu algum texto, por exemplo, vou chamar aqui de Fernando, e vou dizer aqui que é fernando.inc, inc, né, de encoded, certo? Então eu tenho aqui o fernando.inc, é a chave, né, aliás, a chave não, é a versão encodada do texto Fernando, certo? Encodada com esse encoder, ok? Então, a gente já recebe aqui uma versão encodada e a missão é descobrir qual é o, a chave, o texto original que gerou essa chave aqui, né, encodada. Qual é a chave original que gerou essa chave encodada? Qual é o texto mesmo? Bom, é uma missão de engenharia reversa e tal. E aí eu não vou resolver esse desafio aqui, que ele já está resolvido lá no nosso portal. Né? Um usuário chamado GZN a gente trocou uma ideia no Discord, lá no nosso servidor do Discord, que aliás é mtb.in/discord, quem quiser. E ele atacou esse encoder aqui com força bruta, né? Como ele já tinha o resultado da chave, né? Já sabe que a chave tem que dar isso aqui, então ele foi atacando, sabe? Por exemplo, se eu encodar aqui um B, um A maiúsculo, por exemplo, então um pipe por HD, tá vendo? Sempre que eu encodo um A maiúsculo, sai um F7, né? No início aqui, F702, beleza, mas F7. Então ele foi atacando para ver qual era a letra, né? Se eu encodar aí um F, ó, CF, ele foi atacando para ver qual letra gera o EF. Né? Só que esse algoritmo ele não é tão fraquinho assim como você está imaginando, não é um byte por letra. Né? Porque, por exemplo, se você perceber, ó, o Fernando, a palavra Fernando, tem dois N's. Né? O primeiro N seria aqui FERN 83. Depois A, aqui é N de novo, 72. Não é o mesmo número, tá vendo? Não é o mesmo byte que ele gera. Então, não é simplesmente um algoritmo que troca um byte por outro. Né? Ele tem a ver com posição, ele é posicional, tem mais coisa aí. Então, ao invés de reverter o algoritmo, o que o GZN fez foi explicado num artigo. Eu deixei o link aí embaixo. Por favor, acessa lá, lê esse artigo que está muito legal e dá sua avaliação lá no artigo. Tem as estrelinhas lá. Você fala, pô, eu gostei, não gostei, quero ver isso,
curtir essa parte, pergunta, ele está lá disponível para poder tirar as dúvidas de como ele fez. Ele fez um brute force inicialmente em Bash até matar a chave, depois ele reescreveu um brute force em Python. O artigo está muito legal, é leitura obrigatória, beleza? E depois ele lançou uma ideia assim, poxa, mas só por curiosidade eu queria entender o que esse encoder faz, né? E aí eu fui ver o que o encoder faz e queria mostrar aqui para vocês, aproveitar para mostrar alguns recursos de alguns softwares, né, de engenharia reversa. Bom, de novo, né, se a gente fizer aqui o encoder, então, Fernando, ele faz isso daqui. Como quebrar esse desafio, eu já falei, está lá no artigo. O que eu vou mostrar é o algoritmo do encoder, beleza? Essa é a ideia. Então tá. Então, vamos lá. Ao olhar esse carinha, por exemplo, com o GDB, vou botar aqui menos Q, menos E, já para ele já passar o Fernando como argumento, né? Para encoder. Ops. É assim, deixa eu ver se é isso mesmo. É assim que a gente passa o carinha como argumento. Beleza. Se a gente ver assim, ó, o natural, né, dele, ele é um binário, se a gente der um file nele, aliás, um LDD, é um binário escrito em C, beleza? Então, o automático para a gente seria vir aqui, né, e tentar fazer um break na main. Ele não tem os símbolos, né, então a gente não consegue ver onde está esse cara. Bom, o que a gente pode fazer aqui é dar um info, pedir um info aqui, e olhar o entry point, beleza, né? As seções, né? Então aqui tem a seção ó, text, tal, legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou brecar o entry point, está vendo? 8048398. Esse é o entry point, né? Esse entry point, ele já casa com o início da seção text. É certinho, né? Tem uma seção text que tem um entry point, legal. Então, vou copiar esse endereço aqui, né? E vou brecar lá. Ok? Breakpoint definido. Vou rodar o programa. Rodou. Né? Só que você vê que o GDB não detectou aonde ele está. Né? Ele nem sabe. Né? Você sabe que está aqui, né? Mas não sabe em que parte do programa está. Né? Então, o que acontece? Quando eu faço um disassemble aqui, ele não consegue dizer, ele não consegue desassemblar, porque o GDB depende disso. O GDB teoricamente é um debugger para quem tem um código fonte, né? Um debugger para debugar o seu próprio programa. Não é tão indicado assim para engenharia reversa, mas isso é só uma opinião minha, vai. Cada pessoa, tem gente que instala uns plugins, deixa ele envenenado aí e ele melhora. Mas a gente pode pedir para desassemblar num certo endereço. A única coisa é que tem que dar um fim, porque como o GDB não conhece, não sabe onde ele está, a gente vai precisar definir assim, ó, desassembla daqui até aqui, por exemplo. Né? Então eu pedi para desassemblar do início até o final da seção text, que eu peguei ali onde ela termina também, no info file. Né? Beleza, né? Aí desassemblou do jeito que eu pedi. Esse GDB já está configurado para mostrar a sintaxe Intel. Isso está na nossa última aula do Zero, inclusive, na aula 12. Bom, beleza, então, o GDB está aí, desassemblou o que a gente queria, e aqui tem o seguinte, ó, a gente tem a libc start main, que é uma chamada a uma função da biblioteca libc, que ela recebe como parâmetro justamente o endereço da main. Então a gente já sabe que o endereço da main é esse carinha aqui, 8048.45c. Essa é a nossa main, a função principal do programa. Beleza. Sabendo disso, vamos colocar um breakpoint nela, né? Break na main.
Já tinha um 0x aqui. E continuar a execução do programa. Ok, chegamos nela. Né? De novo, disassemble, nada. Por quê? De novo, novamente, o GDB está perdido, não sabe onde parar. Então, eu vou pedir para ele desassemblar aqui, ó, disassemble do início da main até, sei lá, vou dar um chute aqui, né? 5C, vou botar aqui, sei lá, vai, FF. Vou ver a cara dela. Beleza, aqui está a cara da main, tal, ela vai até aqui. Ó, encontrei um hatch, né, que é o finalzinho dela. Então já sei agora que o endereço dela final é esse. Vou copiar, vou sair aqui com Q e vou desassemblar agora certinho, só a main inteira. Olha que legal, né? Beleza. Se eu precisar disso mais de uma vez, eu posso definir no GDB, fazer um comando aqui, né? Sei lá, vou botar dmain, seria desassemblar a main. E aí eu estou definindo um comando. O comando vai ser esse. Depois eu digito end aqui. Pronto, esse comando está definido. Toda vez que eu precisar agora, eu faço dmain, ele já desassembla a main, que já está definido. Beleza? Então, esse é um recurso legal aí do GDB. Legal, então. Estou com ela aqui, estou de cara para main. Se você olhar o fluxo dela, né, ela tem aqui umas instruções, push, move, add, não sei o que, shift right, shift left, e assim vai. Né, tal, lê, move, move. Tem um salto aqui para 8048B3. Né? 8048B3 é justamente aqui embaixo. Ó. Ou seja, isso aqui salta para o fim. Tá? E aqui, pum, é o finalzinho da main. Aliás, esse é o hatch correto dela. Né? Então, deixa eu só atualizar no meu comando. Esse é o finalzinho dela correto. Eu vou atualizar aqui no define. Sim. Aqui o final correto. End. Pronto. The main. Beleza. Então a gente viu aqui, ó, o que tem de desvio aqui nessa main? Né? Tem um salto aqui para 8048AE, que está aqui embaixo. É uma call. Né? O que mais tem aqui de desvio? Nada. Tem esse salto aqui para B3, que é aqui embaixo, depois da call, e depois ela cai para sair. E tem a call em si. Ou seja, a única saída dessa main, a main está rodando aqui, é essa call aqui. Legal? Senão, ela retorna. Vamos olhar essa call então aqui, o que tem, né, dentro dela, por exemplo. Desassemblar a call. Vamos lá. Ó. Tem uma chamada putS e uma chamada exit. Essa chamada putS está passando um parâmetro antes, né, que é justamente a string que vai ser impressa. Vamos ver que chamada é essa aí. A gente pode usar o próprio GDB, o comando X, né, que é o examine, para examinar. O "-s" imprime isso como string. Olha lá, ó, é o usage, ou seja, essa é a string que vai ser impressa se essa função, né, ela vai ser chamada se o binário, se a gente não informar uma string. Então, voltando a main, olha lá, tem essa saída aqui, né, que é para essa call, e só o resto executa. Onde é que está a parte de cálculo da chave? Sacaram a dificuldade de achar esse algoritmo? Ele simplesmente não está no fluxo da main. Né? E aí? Né? O que acontece? Porque se você olhar aqui, pode dar um pause aí no vídeo e ver se você acha. O salto aqui não tem, ele vai para AE, que é aqui, né? E aqui ele retorna. Aqui, esse salto aqui para B3 cai para cá, e essa call é aquela que a gente olhou, dentro dela também não tem jeito de sair. Né? Então, e aí? Né? Como é que isso aconteceu? Bom, quando a gente primeiro desassemblou o entry point, né, que era o 48398, essa parte aqui, ó, essa função que chama main, né, a libc start main, ela recebeu outros argumentos aqui, tá vendo? Quantos argumentos ela tem? Ela recebeu aqui.
né? Inclusive, alguns argumentos aqui ó, de endereços 804845C, 8048 4BC, 518. Então, se a gente pegar esses endereços, 518, 4BC, 45C, o finalzinho deles, né? E voltar aqui no InfoFile para ver, né, onde eles se encaixariam, né? O 518, por exemplo, né, ele está num range aqui, né, daqui, ó, ponto .text, ou seja, código. Né? O 41C também. Né? O 45C também. Ou seja, aquilo ali são possivelmente endereços de funções passados para a libcml. Eu queria aproveitar que esse é um fluxo bem complicado de seguir no GDB e mostrar outro software, né, para fazer isso, que é o AIDA. O AIDA é um desassembler interativo. Vou explicar por que ele tem esse nome. A gente vai utilizar esses recursos. Ele basicamente desassembla, mas de uma maneira muito legal, porque ele tem esses gráficos aqui. Então a gente consegue ver com muito mais propriedade onde está cada coisa. Né? E ele também tem uma inteligência muito maior de reconhecer uma assinatura para funções muito extensa. Então, esse sim, ele tem a função, né, de ser um software para engenharia reversa. Você vê que ele já reconheceu aqui uma série de funções, inclusive a main, né, que o GDB não tinha reconhecido, né, que está lá. Você falou, pô, mas qual o endereço? Está aqui, ó, né, 804845C, exatamente o outro endereço que tinha na main. Que não está mostrando aqui, mas dá para configurar para mostrar também. A gente vem aqui. Pronto. E ele está mostrando os endereços também. Tá? Eu vou tirar porque eu acho meio feio. Se precisar olhar o endereço, a gente olha aqui embaixo. Está tudo certo. Né? Então, assim, ele é altamente configurável. A ideia do AIDA ele tem assim, aqui esse graph, né? Então dá para ver. Inclusive aqui a gente consegue validar ó, que a main não tem saída. Tá vendo? Ele faz um teste ali que é simplesmente para ver se a gente passou algum parâmetro, né? Se não passou, né? Se esse aqui deu zero, né, que é o tamanho do parâmetro ali, ele vem para essa função. Ó. Se a gente der 2 cliques no AIDA, inclusive, ó, ele vai lá na função. Ele vem para essa função, pede para escrever a string, né, e sai. Beleza? Se a gente voltar, o que ele faz nessa main aqui? Caso a gente tenha inserido uma string, ele vem aqui para baixo, ó, solta aqui para baixo e também sai, retorna da função. Ou seja, o cálculo não está aqui, o cálculo de encoding, certo? Isso que eu queria mostrar para vocês. Como é que eu vou encontrar esse cálculo então? Tem várias maneiras, né? Por aqui já dá para fazer uma coisa meio de trás para frente do AIDA. Né? Por exemplo, tá vendo que tem F-Write aqui? Né? Não basta só saber usar um debugger, né? Por isso que eu falei, o conhecimento de C é muito importante para a engenharia reversa também, por isso a gente tem um curso de C online, justamente para criar essas bases. Né? A F-Write, por exemplo, é uma função que não está sendo chamada aqui na main, né? Mas ela está sendo utilizada pelo programa em algum momento. Então, a gente pode dar 2 cliques aqui nela, né? E verificar quem está chamando ela. Né? Como é que a gente faz isso? No caso do AIDA aqui, essa aqui é a declaração dela, é só a gente apertar X. Né? Ele diz aqui, ó, de onde vem. Né? Tem dois lugares aqui que fazem referência, X são X-Refs, né? Fazem referências a essa F-Write. Vou visitar o primeiro. Né? O primeiro aqui ó, é uma wrapper, né, para a própria F-Write. Né? Então essa wrapper, se a gente botar o X aqui de novo, a gente vê de novo de onde está vindo. Né? Ops. É o de baixo aqui. Ó. Quem está chamando... Aqui são todos os símbolos, né, é uma wrapper, né, para F-Write, que é essa underline F-Write aqui. Se a gente apertar o X aqui também, para ver a referência, ó, tem aqui uma call F-Write. Vamos dar OK lá.
olha que doido, né? A gente está aqui numa função, tá? Essa função, né, está numa área, né, 804982B, tá vendo? É uma área teoricamente reservada aqui para GOT, né, Global Offset Table. Inclusive o AIDA tem uma subview dos segmentos de memória, tá vendo? E aqui está a GOT, né, 8049.1084 e tal. Tem o text aqui também, em algum lugar, está aquele aqui. Então ele está aqui, né? Essa área aqui está sendo marcada com execução, está vendo que a GOT está aqui com permissão de execução, né? E tem código dentro dela, né? Já está a class aqui que o AIDA já reconheceu. Legal. Então essa função aqui é uma função que, né, executa, certo? Ela tem um código aqui. Beleza, vamos tentar achar o início de função, sabendo que o início de função normalmente é um push, e o final normalmente é um leave, hat, por aí vai. Vamos subindo aqui até encontrar o que parece ser o início dela. Né? Tá aqui, ó. O início dela, inclusive, está marcado aqui, né? E ela tem um nome, né? Gemon Start Pointer. Aqui. Vamos ver quem faz referência a ela, de novo, com o X. Né? Vou dar um OK aqui. Olha aqui quem faz referência a ela. Né? Uma outra função, sub80483BC, se a gente der o X nessa aqui também, a gente vai voltando. Né? E agora a gente está numa função chamada initproc, né? Que tem uma outra referência aqui. E assim você vai voltando a init, até, olha quem, a libc start main. Ou seja, ao clicar nela aqui, a gente vê que a libc start main é uma função que recebe vários argumentos. Tá vendo? Inclusive, a main, né, que é isso aqui, é um ponteiro para a função que ela recebe. Tá vendo? Isso aqui é um ponteiro para a função. Em C. Isso que é importante saber C. Né? A init aqui, que no final das contas chega lá naquela função, também é um outro ponteiro para a função. Isso significa que quem está executando esse cara, aquela funçãozinha lá que a gente passou, é a libc start main, porque ela recebe o endereço, né, de uma função que vai chamar aquela outra função como parâmetro. Assim como ela recebe a main e também executa a main. Só que ela executa isso antes da main. Então, é uma técnica que quem criou esse desafio utilizou para dificultar a situação e executar um código antes da main. Né? Quando a main chega, né, esse código já rolou porque o argumento já foi passado, certo? Então, a main só serve para checar se o cara não digitou nada. Na verdade, o algoritmo de encoding, né, tá antes da main, que é aquele que a gente encontrou, esse aqui, né, que está nesse símbolo chamado Gemon Start. Aí aqui, eu dei uma olhada para ver o que era esse Gemon Start, e tem uma função, né, que é essa aqui, ó, Gemon Start, né, onde ele passa esse ponteiro aqui como argumento para essa função. E eu vi que isso é uma coisa de profiling do GDB, um recurso de profiling do GCC, quando compila. Né? Ou seja, tem alguma coisa aí, algum tipo de função de profiler que dá para passar, né? E tem uma flag também do GDB, do GCC específica, para ele fazer esse profiling, e isso roda antes da main. Né? Então, voltando a esse símbolo aqui, só que, claro, essa não é uma função de profiling, né? Essa é uma função que faz um cálculo para pegar é o encoding, né? É o encoding da parada. Esse encode aqui, esse cálculo do encode está gigante, tá vendo? Até chegar na fwrite, que é a função que de fato escreve, né, na tela o resultado encodado da string, até chegar nela aqui, tem código assembly pra caramba, e é um monte de cálculo. Tá vendo? Shor aqui, e soma, e faz ou, e faz shift left,
shift right, e toma-lhe cálculo, toma-lhe cálculo, toma-lhe cálculo. Né? E isso aqui é uma coisa que a gente chama de jump table, ou seja, tem um monte de salto acontecendo para cá. Isso é muito característico de switch case. Inclusive o AIDA já faz uma, uma interpretação aqui, e ele já te avisa, ó, tem um switch aqui de 8 casos, ou seja, um switch case aqui de 8 possibilidades, né? Como se fosse 8 ifs aí, testando seja lá o que, ainda né, nesse ponto a gente não olhou, seja lá o que dessa string de entrada que é passada aqui, para depois gerar um código de saída. Aí vem né, a coisa mais interessante que tem no AIDA, né, nas versões registradas, que que é o poder do decompilador dele. Né? Então a gente coloca aqui, ó, no início aqui dessa função bonitinho, né? E a gente abre aqui um decompilador, que é o subview, gerar o pseudocódigo em C. Dá um F5 e nada acontece. Por que nada acontece? Porque isso daqui, esse símbolo aqui, ele é passado né, como existe uma função que o chama, né, mas por enquanto ele não é uma função ainda. Ele é como se fosse dados, né, vários bytes aqui. É que o AIDA já entendeu isso e já desassemblou, mas ele ainda não é, ele não para efeitos do fluxo do disassembler em si, ele não é uma função ainda. Né? E isso porque o código não vem para cá. Até porque quem chama ele, quem recebe ele em memória, é a libc, né? Não é o código que está dentro do programa. Então, a libc que vai depois executar esse cara. Então, ele não entra num fluxo aqui como uma função, logo, o F5, né, a descompilação aqui para pseudocódigo, não funciona. Só que o AIDA é um assembler interativo. A ideia do AIDA não é você ficar olhando, a ideia é você interagir com ele e ficar mudando coisas, fazendo coisas. Por exemplo, eu sei que isso aqui é uma função. Né? A gente conhece um pouquinho de engenharia reversa, sabe que puxa BP e tal, move BP e tal, não sei o quê. Pô, isso tem cara de função. O que eu vou fazer aqui então com o AIDA? Eu vou clicar com o botão direito e vou dizer o seguinte, ó, cria uma função aqui, nego. Pronto. Né? Agora ele criou uma função. Quando cria uma função, ele já identifica os parâmetros que essa função recebe, né, os argumentos, né, e já escreve o prólogo dela bonitinho, do jeito que. O código é o mesmo, né, claro, mas ele organiza né, dentro dele como uma função. Agora, sabendo que isso é uma função, ou seja, isso é uma, de fato, está aqui a subrotina e tal, eu consigo usar o recurso de gerar pseudocódigo. Beleza? E gerei um pseudocódigo para essa função aqui, né? E fica muito mais simples entender em pseudocódigo, porque é um pseudo-C, né? Tá vendo o switch case, aquelas coisas que a gente viu em assembly, né? Ele reduz isso para um C, um pseudo-C, né? A ideia que o Gisele falou seria, pô, vamos entender esse código? Tá aqui como esse código funciona. Em assembly demoraria muito mais, né? Em pseudo-C eu quis mostrar esse recurso do ADA, que é bem legal. É bem mais rápido, né? E aí vamos ver. Agora vamos ver como é que isso funciona, né? Se essa de fato é a função de encoding, né? E ela é mesmo. Se essa de fato é a função de encoding, e ela é mesmo, tá aqui o influent, depois ela sai, né? O exit 0, beleza e tal. Escreve na saída padrão, é isso mesmo. Vamos tentar analisar como ela funciona, né? Vamos lá. Ela recebe aqui um inteiro. Um número inteiro. Olha, você não pode se prender. Primeiro que pseudocódigo tem vários problemas, né? É pseudocódigo, não dá para garantir o que está rolando. Segundo que, por exemplo, um inteiro, ele é normalmente do tamanho de um endereço. Então, dizer que aquilo ali está recebendo um inteiro, por enquanto, é uma inferência, né? Pode ser que ele esteja recebendo um endereço que faz muito mais sentido, já que é o endereço de uma string, por exemplo, já que essa função vai encodar uma string. Beleza? Então vamos lá. Tem uma variável chamada v1 aqui, do tipo size_t, que o AIDA já identificou.
Inclusive, quando a gente dá um clique nela, tá vendo que ele fica amarelinho todas as vezes que ela aparece? E ela já tem um strlen aqui, ó. Legal. Esse A1, que é o argumento que chega, né, ele é usado aqui, ó, A1 mais 4. E aí é convertido para um ponteiro, né, para um dword, e o nome fica V2. O que acontece? A1 é um endereço, mais 4 continua sendo um endereço, mais 4 bytes à frente. Né? Significa que esse cara aqui muito provavelmente, já que aqui depois é calculado o A1 mais 4 de novo, tá vendo? É calculado o tamanho de strlen dele, de A1 mais 4 de novo, e aqui ele já entra como ponteiro para char pointer, né, que é exatamente uma string, ponteiro para string, seria um ponteiro para char pointer. Então, se esse cara aqui está com grande chance de ser, né, o nosso parâmetro. Né? Ele vem de A1, ele é criado aqui, ó. Então vou botar aqui, ó. Beleza, ele é o texto. Aí que eu falei da interatividade do AIDA, tá vendo? Você pode setar o tipo de variável, converter, mapear para outra variável. Tem um monte de coisa que você pode fazer, inclusive renomear a variável. Quando você renomeia a variável no AIDA, um negócio legal, isso tanto aqui quanto no disassembly, tá? Tanto nessa função quanto na outra. O negócio legal é que você diz, por exemplo, aqui, ó, você dá o nome não, né? Texto. Ele renomeia em todos os lugares, tá vendo? Texto, texto, texto. Então isso já vai facilitando. Beleza, se isso é texto, né, e esse A1 aqui, ó, é de onde o texto foi criado, esse V1 aqui é o tamanho de texto. Então eu vou renomear esse carinha aqui para tam. Beleza? É o tamanho de texto, vou chamar de tam, de tamanho. Legal. Então eu tenho o texto aqui, tenho o tamanho dele aqui, muito comum antes de entrar num loop, né, numa função que vai, de fato, trabalhar em cima da string. Então eu tenho texto, tenho, eu fiz aqui, tenho texto aqui e tenho o tamanho dele aqui. Né? Aí tem uma outra variável aqui, V3, que está inicializada com 0, vou deixar por enquanto, não sei o que é, e tem aqui uma PTR, né, que basicamente aloca em memória o tamanho mais um da string. Né? Ou seja, está fazendo uma cópia aqui. Né? Não uma cópia da string ainda, mas está alocando espaço para poder copiar, né? Que é o que a alloc faz. Aloca espaço, já preenche com 0 e tal. Alocar a memória. Né? Depois rola um loop. Né? E esse é um loop de menor que 0 até o tamanho da string menos 1. Isso porque esse tan está recebendo o tamanho da string mais 1 aqui. Ó. Então ele botou mais 1 aqui e diminuiu menos 1 aqui. Ou seja, é um loop pelo tamanho da string. Ponto. Certo? Está iterando através da string. Muito característico também. Nessa iteração, ó, aqui já começa a brincadeira. Né? O PTR, que é um ponteiro que ele alocou para fazer a cópia, né, da string, provavelmente vai contê-la encodada. Vamos ver. O PTR recebe 8 vezes texto mais i. Se texto é um ponteiro por texto, mais i, e o i começa com 0, vai pegar o primeiro caractere. Então isso daqui é a mesma coisa que fazer, e aí no AIDA eu dou o barra para comentar, que é esse aqui. Ó. É a mesma coisa que fazer PTRI. Deixa eu tirar aqui. Ó. PTRI é igual a texto i vezes 8. Ups. Pronto. Beleza? Mesma coisa que fazer isso. Só invertir aqui, né? Aqui está 8 vezes texto mais i, só que texto mais i, como eu falei, é um ponteiro, texto é um ponteiro, mais i que é 0, depois mais 1, vai andando de caractere a caractere. É a mesma coisa que fazer isso aqui. Beleza? Só para o comentário ficar mais inteligível. Né? E eu só troquei o lado do 8 ali, passei o 8 para o outro lado, é multiplicação, não pega nada. Então isso daqui faz isso, PTR é texto. Beleza, já está pegando o primeiro caractere do texto e multiplicando por 8. Já começou a lógica do algoritmo aqui. Certo? Depois, ele vai pegar a mesma letra aqui e vai fazer um OU com o V3. Então a ideia aqui é
De novo, agora PTRI, que já foi multiplicado por 8, né, vai ser igual a PTRI de novo, ou, esse é um ou bitwise, né, com o valor da variável V3, que eu não sei qual é. Nesse caso aqui, no primeiro caso, vai ser zero. Né? Para i igual a zero, V3 é igual a zero também. Certo? Porque você está vendo que V3 está declarado fora do loop, né? Então, a primeira iteração desse loop, o V3 é zero. Legal. Aí ele testa aqui i mod 8. Né? Se o resto da divisão de i por 8 for zero, né, o PTRI, que já sofreu essa multiplicação, depois já sofreu esse bitwise OR, vai ser negado. PTRI vai ser a negação de PTRFI, ou seja, um bitwise not, rolando aqui. E dá um break, sendo que esse break não é do for, é um break do switch. Né? E do break aqui, olhando aqui para baixo, ele cai para cá. Olha o V3 aqui sendo usado. Né? Tem uma linha depois do switch ainda dentro do loop. V3 vai receber o texto I, o texto original, né? E um shift, fazendo o shift right desse primeiro caractere, do caractere em texto original, com 5. Né? Então V3 vai pegar, aqui, ó, V3 vai ser texto I, né? 5 bytes deslocados para a direita. 5 bits, perdão, deslocados para a direita. Ok? Então, esse é o algoritmo. Né? E aí o V3 vai ser usado aqui de novo para fazer o O, agora ele não vai ser mais zero. Então esse V3 eu posso, sei lá, renomear ele como, por exemplo, um salt. Alguma coisa que vai ser sempre utilizada. Né? E você vê que tudo isso, como o V3 aqui, o salt, né? Que era o V3 aqui, está comentado, como ele é dependente do texto, né, do que você digita, ele vai sempre mudar. Né? E beleza, se aí o loop volta para cá, né? O loop volta para cá, vai passar para o segundo caractere da string. O segundo caractere da string, né? Vai receber aqui vezes 8, o segundo caractere, depois um ou de V3, sendo que V3 é o salt, né? É o caractere original anterior, né? Sofrido shift right em 5 bits. Né? Então, isso é remontando o algoritmo. E aí, vai ser 1 aqui no i, né? Mod 8, né? A gente pode até calcular aqui, o AIDA tem um Pythonzinho embutido aqui. Ops, não é i, né? É 1. Mod 8 já vai dar 1. Aí ele não vai cair mais nesse caso do 0, vai cair nesse caso do 1. Nesse caso do 1 vai fazer um shor do caractere com 4b. Esse u aqui é de unsigned int. Então vai fazer um shor com 4b. Depois vai dar um goto para label 5, que cai aqui embaixo. Aí tem mais essa conta aqui. E essa conta aqui, você está vendo que começa a complicar o algoritmo, porque tem ou aqui, tem ou aqui, tem ou aqui. E quando tem ou, tem grande chance da gente não conseguir reverter, porque várias operações, né, vários números fazendo ou com outro número fixo podem dar o mesmo resultado. Logo, o caminho reverso vai ficar muito difícil de dizer. Então, impossível de dizer com certeza, né? Vai ter que ficar brutando também. Aí depois aqui tem shor de novo, aqui tem incremento e aqui tem decremento. Né? E assim vai. Então tem vários casos aqui, ó, se for 2 ou 7 o resultado, né, do mod e 8, ou seja, a posição do caractere, o número da posição dela, se o mod dela, né, o resto da divisão dela por 8 der 0, cai aqui. Se der 1, cai aqui e em todos os outros, porque um tem goto para o outro. Se der 2 ou 7, cai aqui, pula esse, não faz esse shor. Né? Se der 4 ou 6, vai para esse. Não faz nem o shor, nem esses outros cálculos aqui. E assim vai. Esse é o algoritmo, né, que gera a chave. Né, que gera a string encodada.
né? Aí o Gisele perguntou, pô, legal, e se a gente, será que a gente teria como recriar ele? Teria, né? A gente pode simplesmente copiar esse cara do jeitinho que ele está aqui, ok? Vir aqui, vir aqui no Linux, né? E vamos criar o nosso encoder, que chama de enc.c, colado, devidamente colado, completamente zoado, não tem problema, a gente acerta ele aqui já já. Então vamos lá, né? Vou dar um include aqui na std.io, vou criar uma main, vou usar aqui o menor que 300, menor que, para poder ajustar esse texto todo aí. Ok. Legal, então tenho aqui o tamanho eu vou precisar, né? Texto, aí eu já vou corrigindo, né, as coisas aqui. Nossa, o for está horroroso ainda. Peraí. Pronto. E a gente vai trabalhando nesse loop aqui, né? Então vamos lá. O tamanho vai ser necessário, o salt aqui também, ok? Ele é inicializado com 0, né? Então já vou colocar ele aqui, ó, salt 0. O texto, né, é um texto que a gente vai receber aqui da main. Int argc, argv, ok? Isso aqui vai ser o tamanho do texto, né? Eu vou deixar ele aqui para baixo. Então a gente tem o texto é o argv1, aqui, ok? Ele tem um i aqui, que é só um contador, e tem um ptr, que eu já vou, ao invés de usar calloc, nem nada, já vou declarar aqui, sei lá, só para a gente testar com 40. Se ele inicializa com 0. Nem lembro se o GCC faz isso sozinho, mas... Ok? Isso aqui eu não preciso. O salt já está zerado lá. O TAN também já está calculado ali em cima. O calloc também não. Vamos para o for. Vou botar isso aqui do jeito I menor que V, né? I menor que TAN. E mais. Ok? Fazer o for aqui. Agora é o seguinte, o ptr-i, né, vai receber texto i vezes 8, certo? Depois vai rolar aí um ou, né, com o próprio salt, beleza? Depois vem um switch, né, de i com 8, mod, né? Mod 8, e aqui eu vou deixar aqui, no caso do 0, o que acontece? Entra a negação aí. E depois dá um break. Para economizar a linha, deixar isso o mais enxuto possível, eu vou fazendo assim. Beleza? No caso do 1, está aqui. É isso aqui que rola. Né? E depois tem um go to label 5.
Caso do 2 e caso do 7, já é o label 5 também. Que eu estou usando os comandos do VI, né? Maior que, número de linhas, maior que de novo, para poder fazer essa indentação. E aqui, ó, vai tudo. Aqui, por exemplo, está mantido, ó, não precisa fazer nada, né? O PTRI é o mesmo nome que eu usei, 16, está tudo certo. Não preciso fazer nada aqui. Tá vendo? Várias coisas a gente não vai precisar mexer, só ajustar. Eu tô perdendo mais tempo com a indentação aqui, sim, só porque eu sou chato. Eu gosto de ficar vendo tudo o que está acontecendo. As coisas identadas, para não fazer lambança. Porque é mais fácil, se a gente tiver algum erro, né, é mais fácil depois para a gente debugar, sabe? Se tiver algum erro, se tiver algum problema, a gente debuga com muito mais facilidade um código que está identado. Esse VI aqui não está ideal, porque ele está, né, com um tab gigantão aqui, a gente poderia deixar isso bem mais bonitinho. Bom, ok, aqui está, vou salvar aqui, ó. Aqui está o meu for. Então, isso aqui já não está identado, né? Então, eu vou identar todo mundo um pouquinho, ok. Beleza? Então, ele já está aqui mais bonitinho. Isso aqui faz parte do for ainda, né? Aliás, isso aqui é o fechamento do switch, não do for. Então, ele fecha aqui, nessa coluna. Ok, fechou aqui. Aqui está dentro do for, né? Aqui fecha o for. Esse salt aqui está errado, né? Aqui é texto I. Texto I, legal, aquilo que a gente já tinha visto. PTR recebe salt, ok, né? E o fwrite aqui, exit, eu posso apagar também. E posso simplesmente dar um printf aqui, como string, o PTR. Fecho a minha main, dou um return 0 e acabou o amor. Beleza? Vamos ver se está tudo certo com isso aqui. Duvido que se compile de primeira. Vou chamar de enc.c. Eita. Declaração e não sei o que, e mais um monte de não sei o que. Ok. Aqui eu esqueci de colocar a string.h. E aqui eu não disse de que tipo era esse nosso amigo, né? Ele é um char. Opa, já. Então, agora, só para confirmar, a gente faz aqui, ó, o enc Fernando e o encoder Fernando. Opa, tem coisa diferente aí, né? O terceiro byte, por exemplo, ele já está diferente. O que será que rolou? Bom, um erro comum, né, de ignorar, né, as coisas como elas são. Se a gente voltar aqui para o nosso amiguinho no AIDA, a gente vai ver que o PTR, tá vendo? Ele é um byte. Byte PTR. Byte significa a mesma coisa que dizer esse byte maiúsculo aí, na definição da Microsoft, está para unsigned char. Isso significa que eu tenho que definir esse cara no código como unsigned char. Ok? Agora eu vou fazer de novo o teste. Enc Fernando. Encontra Fernando. Agora dá certinho. Ou seja, reimplementamos, né, o algoritmo desse challenge. Beleza?
foi reimplementado com sucesso, apesar de que realmente não dá para voltar, né? Esse algoritmo aqui, se a gente alimentá-lo com a string já codificada, ele não vai voltar para a string original, porque ele é one way, tá vendo? Ele tem operações aqui que não dá para ser revertida. Essa aqui dá, por exemplo, que é uma negação, o shor dá, né? O inverso do shor é ele mesmo, mas aqui, por exemplo, já é um ou, bom, já abre várias possibilidades, né? Então, tem operações aqui que vão impedir, tem um outro ou aqui na frente, né, aqui embaixo, tem operações aqui que vão impedir a gente quebrar reescrever esse algoritmo de forma reversa. Pelo menos eu não sei fazer, né? Pode ser que alguém saiba e fico feliz de ouvir nos comentários, principalmente lá no fórum ou no artigo do GZN. Beleza? Então é isso, galera. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu queria mostrar o poder dessas ferramentas, do conhecimento de programação em C, de decompiladores, enfim. Engenharia reversa é um mundo, né? Esse foi só mais um desafio diferente que a gente viu aí esses dias e tem bastante coisa pela frente. Acompanha aí no curso e, claro, se você curtiu, dá o teu like, compartilha e não esquece de apoiar a gente, cara. A gente está fazendo todo esse material aí justamente porque os apoiadores estão permitindo isso. Então, se você está curtindo esses vídeos, considere dar um apoio para a gente vai agradecer muito, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.